Olá! Hoje eu trago para vocês uma conversa sobre qualidades de ação em cena. Então eu vou mapear 4 qualidades de ação, parâmetros de ação para a cena, para que sejam trabalhados nas salas de ensaio. Pode ser trabalhado também textualmente como uma segunda etapa, mas vou falar de uma forma mais básica, mais simples, para que possa ajudar vocês a preparar exercícios básicos para ensaio, para que as pessoas consigam ter um desenvolvimento físico, de presença e de qualidade de movimento melhor, né? Como se fosse uma ampliação de um repertório físico. Esses exercícios eles também podem, num segundo momento, serem trabalhados vocalmente, textualmente, mas isso é um pouco mais complexo. É necessário que as pessoas elas tenham já bastante desenvolvimento, bastante noção do que são exatamente essas qualidades de movimento. Então hoje eu venho falar, só mapear um pouquinho, dando algumas ideias, né, baseado em várias pessoas que trabalham isso na cena. Posso citar duas en passant, assim, né? Um é o Laban e o outro é a Pina Bausch. E não à toa a Pina Bausch está ligada também ao Laban, né? Em termos de estudos iniciais. Mas são exercícios que são feitos, podem ser encontrados em muitas vertentes, no viewpoints, enfim. Várias vertentes, as raízes são diversas, né? Mas eles são muito úteis para quem tá criando, tá pensando em desbloquear camadas, né, de um corpo na cena que não seja só aquele corpo naturalista que fala um texto sem grandes linhas de ação física, né? Então, vou começar aqui. Bom, primeiro, parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? O primeiro parâmetro de ação que a gente pode trabalhar, né, um parâmetro físico expressivo, é o ritmo. Sempre que você se deparar com uma improvisação, um texto que está sendo lido, ou um pedido de uma ação do tipo: entra em cena, senta na cadeira, entra em cena, pegue um copo d'água. A partir disso, você pode explorar os ritmos de cena e verificar quais são as nuances que aparecem quando você faz um ritmo mais rápido, um ritmo mais lento, um ritmo médio. E você pode até marcar mesmo com alguma batida, né? Para quem ensaia com música, enfim, um tambor. Você pode ir marcando para ver como que essa cena se desenvolve. O ritmo geralmente tende a trazer comicidade na cena, trazer dramaticidade na cena. Se você dilatar muito o ritmo, outros espasmos físicos começam a acontecer. Se você acelerar muito, você vai ver que talvez você perca a definição, mas ganhe alguma coisa em termos de interação ou excitação que o ator não aparentava antes. Enfim, então o ritmo, apesar de ser uma coisa muito básica, né, dentro da sala de ensaio, ele também serve como componente de composições criativas a partir de algo que já está embrionado, né? Uma cena, um texto, uma ação cotidiana, enfim. A segunda tem a ver com amplitude do movimento. Então a gente pode trabalhar com porcentagens de amplitudes gestuais. Ou não só gestuais, né? Mas como eu disse, né? Vocais, enfim. Então, às vezes, você pede para o ator, para a atriz, trazer uma partitura, uma certa partitura física. Um gesto, uma canção, uma pequena ação sem fala. E aí você vai vendo que esse gesto que ela trouxe, essa partitura, ela pode ser feita tanto com 100%, que é exatamente o que ela trouxe, como com uma amplitude menor, de 10%, 20%, 40%, 50%. E aí, a partir desse jogo, dessa brincadeira com a amplitude do movimento, vai ter uma diferença na intenção.
Conforme você vai colocando, aumentando, isso tem uma intenção, diminuindo tem uma intenção. Você pode criar percepções mais intimistas de uma mesma cena, percepções mais caricatas ou melodramáticas, tudo isso trabalhando amplitude. A outra questão tem a ver com densidade do movimento. Falando assim, parece uma coisa muito abstrata, mas densidade do movimento está ligado um pouco, você pode fazer exercícios que estejam ligados com uma percepção de força contrária ao movimento que você quer fazer, de resistência. Então, por exemplo, você pode começar andando pelo espaço normalmente. Depois você faz como se as pessoas estivessem andando na água. Isso já tem uma certa resistência. Depois você pode falar como se as pessoas estivessem andando numa névoa ou andando numa gelatina. Isso vai criar uma densidade de movimento. E aí, claro, né, cada um vai explorar de uma maneira, mas aí, o ideal é que todo o corpo esteja envolvido num primeiro momento para que possa se criar essas resistências, né? Quem trabalha muito com resistência do espaço, né, em relação ao corpo, são os criadores de Butô, né, os dançarinos de Butô. Então você vai ver todos os exercícios também do teatro No, que tem a ver com uma resistências opostas. Então, tipo, toda a parte superior, né, do tronco para cima tá numa determinada resistência. O outro um tá puxando para cima, o outro tá puxando para baixo. Então você trabalhar com densidades do movimento também cria essa resistência que pode ser muito interessante, que também depois pode ser passado para a voz, depois também pode ser passado para a intenção do texto, né? E por último também, uma coisa que a gente costuma trabalhar muito, né, que tem a ver com a direção do movimento, a direção do corpo, né? Andando pelo espaço, né? Aquela coisa super básica. Mas a gente pode trabalhar com essas linhas de direção, tipo andar em linha reta, ondular, espiralar, não somente com andar, mas com várias partes do corpo. Isso faz com que a gente vá destravando as articulações e também uma percepção de espaço. Então, assim, o que é um olhar, por exemplo? Porque quando a gente sai, que coisa básica, ficar andando pelo espaço em linha reta, tudo bem. Mas passa para olhar em linha reta. Olhar em linha reta, olhar em ondulação e olhar em espiral. Que tipo de máscara, né, dá para fazer, dá para surgir quando você trabalha com esses conceitos de direção em outras partes do corpo? Bom, então acho que é basicamente isso. Só recapitulando aqui, trabalhar com ritmo acelerado, ritmo médio, ritmo mais dilatado. Pode trabalhar com repetição também, né, a partir disso. Amplitude do movimento, 10, 20, 30%, 100%. Densidade, né, que são imaginar, né, trazer essas camadas físicas de resistência do ar para o cotidiano, assim, né? Andando tranquilamente, vai fazer uma cena e aí uma pessoa chega, uma pessoa tá na densidade água e outra pessoa tá na densidade gelatina. Então são duas tensões aí diferentes, né? O que isso explora em termos de personagem, né? O que isso diferencia? E outra direção, não trabalhar somente um direcionamento do corpo todo no espaço, mas trabalhar também outras partes do corpo sendo direcionadas com outras intenções. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.